Então a gente começa aqui mais ou menos de onde o último episódio parou, né? Porque, enfim, acaba com o Subaru indo falar com a Emília, mas antes tinha uma cena que justamente aqui, nessa ruína, a gente já continua dessa parte. E daí o que tem? O que tem aí? Tá, tem primeiramente um foco por cima do cristal, achei bonito essa cena, assim, porque, tipo, se você parar pra lembrar, sei lá, nem todo mundo jogou Final Fantasy, mas pra mim aquilo ali lembrou muito o cristal de Final Fantasy. Eu não sei porque eu não pensei nisso antes, mas Ariuzo também dentro de um cristal lembrou de Jenova, que é tipo um personagem de Final Fantasy VII, entendeu? Mas continuando falando aqui do episódio. O que acontece nesse episódio? Então, daí o Otto, tem o Otto lá falando com o Garfield, e o Otto ele diz que mandou Ariuzo pra longe, né? Tipo, o Garfield ele chega, cadê Ariuzo? E daí o Otto fala, mandei Ariuzo pra longe porque eu não sabia o que podia acontecer aqui. Tá bom, daí ele, vou te dar um soco na barriga, ele dá um soco na barriga, fala que ele não é de nada, muito fracote. E assim, antes disso ele fala que ele tá ganhando tempo para um garoto conversar com uma garota lá e tal. Ah, quem é quem? O Subaru com a Emília, mas não faz muito sentido. Enfim, eu não sei porquê, cara. Por que eles estão tão preocupados em conseguir tempo? Tipo, não é como se o Garfield... O que o Garfield fazia, cara? Não deve ser só isso, entendeu? Tem outra parte do plano, eu suponho. Que senão vai ficar meio jogado aí, cara. Enfim, pra que eles iam precisar distrair o Garfield? Tá certo que sumiu o Ariuzo Shima, mas por que eles estão distraindo o Garfield? Aí ele começa a sair do templo. Ele sai do templo e daí ele se dá conta que, olha só, meu cristal sumiu. Meu cristal sumiu. Por que o Otto não deu uma lasanha pro Garfield? Todo mundo já fez essa piada na comunidade de ReZero, né? Mas, enfim, eu tô começando agora e eu tenho que fazer também, né? Enfim, daí ele, não, cadê meu cristal? Daí, quando ele se dá conta, ele cai num buraco. O interessante é que assim que o Garfield dá um soco na barriga do Otto, você já vai notar que não tem o cristal no colar dele. Olha só. Um detalhe pequeno, mas acho que eles foram até bem assíduos, né? Em questão de animação. Logo que ele cai, dá pra ver que tem alguma coisa em volta do Garfield. E que são justamente insetos. A princípio eu achei que podiam ser os coelhos, só que não faria sentido nenhum porque não tá nevando. E daí o Otto, lá em cima da mão de bonzão, ele fala que o mercador sempre tem que estar à frente. E daí a gente tem um flashback do Otto. E daí a gente vê lá o Otto. E daí ele vai falando que ele recebeu uma proteção divina. Pra quem não lembra, tem um personagem em ReZero, todo mundo sabe isso, né? Enfim. O Reinhardt. O Reinhardt, né? Ele tem todo tipo de proteção divina que faz ele o personagem mais OP, basicamente. Basicamente ele é tipo o que o Subaru seria se ele fosse um protagonista de Isekai genérico. Tipo, em Isekai Cheat Magician ou sei lá, pega Isekais menos convencionais aí mesmo, como tipo Slime, Tensura, pega Tensura, né? Pega o Hajime, né? Hajime é OP, de um jeito diferente, não com magia, com armas, e um mundo de magia. Enfim, tô devagando aqui. Enfim, daí ele tem o Otto aí, né? O Otto criança. Ele fala lá da sua proteção divina, que meio que tá funcionando como uma maldição pra ele, porque ele não consegue escutar as coisas, porque ele sempre tá escutando barulho de animais, isso inclui insetos, né? E é interessante a gente ver isso, porque a gente sempre costuma pensar em proteção divina como algo bom, né? Porque a gente vê o Reinhardt como justamente um personagem OP, que ele é, né? Óbvio. Tá, e daí ninguém entendia ele não conseguia ouvir, né? Praticamente ele não conseguia falar. Enfim, obviamente pessoas que não conseguem ouvir não conseguem falar. E é isso, e daí os pais dele tentam consolar ele e tal, tem uma cena meio emocionante, triste ali, logo no início. E daí os pais dele chamam um doutor pra tentar curar ele, daí aparentemente não tem solução, ele não acha uma solução, porque justamente não é algo físico, né? A princípio é algo mágico. E nem magia direito, porque proteção de vida não encaixa exatamente dentro do sistema de magia de ReZero, é algo meio externo. Tipo, por exemplo, o Reinhardt não tem nenhuma aptidão mágica, mas ele tem 1 trilhão de proteção. Então, tem isso aí, né? Então, o irmão mais velho do Otto, preocupado em ajudar ele, né? ele vai lá e aparentemente ensina o Otto a escrever. Então, ele começa a ser capaz de se comunicar com as pessoas. Com isso, ele consegue interagir com a mãe dele. E tem uma cena emocionante também, ele chorando, por causa que acho que é a primeira vez que ele conseguiu
se comunicar com as pessoas, expressar o que ele estava sentindo. E aquilo ali foi um momento marcante para ele, né? Interessante. Consegue, então, entender o que as pessoas... A preocupação que as pessoas têm com ele. Talvez ele se sentia sozinho, né? Até aquele momento, justamente por não conseguir ouvir. Provavelmente eu entendia certas coisas e tal, não é muito desenvolvido. Mas, enfim, continuando. Quando ele tem 10 anos, aparentemente daí ele consegue adquirir controle sobre ele ouvir ou não os animais, né? Que inclui insetos, como eu já disse. E o estranho é que, tipo, sai uma luz, entendeu? Tipo a Navi, sabe, de Zelda. Sai uma luz e daí os insetos falam que sai uma luz. Eu não sei se essa luz estava vindo dele ou se era algo randômico, eu acho que não. E ele consegue controlar. E esse controle também se demonstra na forma de ele conseguir entender o que os insetos estão falando. Porque antes era só um monte de barulho. Imagina, cara, até na sua infância inteira tu não conseguiu ouvir sempre um chiado, um negócio ruim, imagina. Enfim, bem comovente, né? Então tem uma cena da chuva e ele escuta os insetos, aí ele provavelmente já treinou um pouco isso. Já deve ter passado um tempo. E essa cena da chuva ele consegue escutar os animais falando, os insetos falando que vai chover e, adivinha, chove, tipo, instantes depois. E daí o irmão dele fica, olha, cara, muito bacana o seu poder aí, isso aqui. Muito cuidado, porque as pessoas podem se aproveitar do que você tá, da sua capacidade, porque ganância, né? Aí, ó, eu vou começar a fazer um bingo de pecados capitais através dos episódios. Então aqui a gente tem ganância, porque as pessoas podem tentar se aproveitar dele e tal. E algo interessante também é que a voz dos insetos, ela tipo me lembrou aquele et bizarro do ano passado, o Super Heroes. Pra quem não acompanhou aí. Então, vamos lá. Continuando, e daí ele fala pro seu dragão terrestre, né? O nome é Fulfill. Então, só que acontece que o irmão mais novo do Otto vê ele falando com o Fulfill, né? O seu dragão terrestre. E ele vai espalhar pra rua, olha aí, irmãozinho, fazendo merda aí. O Otto tava passando, enquanto o irmão dele tava falando com moleques de rua. Estavam chamando o irmão mais novo do Otto de mentiroso porque eles não estavam acreditando, né, que o irmão dele fala com animais, com insetos, etc. Tipo, ele fica meio que numa situação, ele tipo, ele foi aconselhado pelo irmão mais velho dele de não falar, não revelar o seu poder, porque as pessoas podem se aproveitar daquilo, ele pode se meter em situações ruins, que é o que vai acontecer, a gente vai ver já já. Ele fica nessa situação. Não revelo e deixo o meu irmão passar por mentiroso, ou eu revelo e talvez sofro consequências negativas disso, né? Ele tem esse momento aí, ele decide revelar, né? Ele decide mostrar para aqueles que estavam, para aquele bando de garotos que estavam chamando o irmão dele de mentiroso, que sim, ele consegue atrair e falar com animais. Então ele levanta as mãos assim, faz tipo, fala um monte de baboseira assim, tipo. E daí o cara, eu achei muito engraçado, velho. Eu casquei o bico do Otto falando em setonês aí. Por favor, comentem aí se vocês riram com essa cena. E ele acaba atraindo um monte de inseto e tipo, ele é chamado de aberração. E daí é interessante porque quem força esse ponto aí da bênção divina ser uma bênção ser uma maldição, né? Essa proteção divina que é uma bênção ser uma maldição. E daí o Otto, ele sela o seu poder, né? É dito lá que o Otto, depois disso, ele fala que ele selou o seu poder e jurou nunca mais usar. Só que eu não sei se esse selar é algum tipo de feitiço ou se ele simplesmente parou de usar o poder dele, né? E será que ele foi forçado pelos pais dele e pelo irmão dele, talvez, também? Ou será que ele chegou nessa conclusão sozinho? Mas pelo visto, a família dele pareceu bem incompreensível. Pelo jeito que é mostrado na cena, parece que o irmão dele tá consolando ele, e não brigando. Então, eu acho que ele simplesmente decidiu parar de usar. E eu fico pensando se ele conseguiu resistir tanto tempo, né? Porque se ele se deixou se levar pelo calor da emoção da situação pequena, né? De simplesmente não deixar o irmão dele passar por mentiroso, será que ele realmente parou de usar? Se ele realmente parou de usar, foi uma determinação enorme, já que ele pareceu
ser uma pessoa impulsiva, pelo menos enquanto criança, né? Apesar que uma criança, né, que você vai esperar. Enfim. Quando o Otto tinha uns 15 anos, aparece um garoto acusando o Otto de ficar com a namorada dele. E daí ele chama ele de aberração dos insetos Oba. Que esse garoto que chama ele de aberração dos insetos Oba é o mesmo garoto que chamou ele de aberração quando ele invocou aquele enxame de insetos quando estavam chamando o irmãozinho dele de mentiroso. E daí ele fica meio perplexo com aquilo, meio irritado, né? Dá pra ver na feição dele, assim, uma indignação. E ele fala que ele vai descobrir o que tá acontecendo, né? E daí ele vai lá e vai falando com animais por toda a cidade. E ele descobre. Ele realmente descobre o que tá acontecendo. Mas só antes de chegar nisso, o Otto aparentemente estava apaixonado por uma gata de rua. E eu não tô falando de uma garota, eu tô falando literalmente de uma gata. Daí chega um gatão lá, né? Um gatão, literalmente um gatão, um gato, né? Bonzão lá, e leva a gata dele. Daí ele fica pé da vida mesmo. Ele vai lá e confronta o cara que acusou ele de ser uma aberração e acusou também de ser um amante da namorada dele. Ele confronta esse cara, sendo que ele estava junto com a namorada dele, e fala que ele é o 8º cara que essa garota aí tem ficado. Daí ela fala que ele é um babaca, ela fala que o Otto é um babaca, claro, né? Ela não vai admitir, né? De cara assim. E daí ela fala que é um babaca, e o idiota lá vai lá e dá um soco. Esse garoto imbecil aí vai lá e dá um soco no Otto. Só que o problema, ali, isso aí eu imaginei que já ia dar ruim, porque, tipo, o Otto já foi impulsivo quando ele tinha 10 anos, né? E aquele, tipo, ele foi impulsivo de novo. E daí deu ruim. Só que deu ruim, muito ruim, porque ele confrontou essa garota era filha do homem mais poderoso da cidade do Otto. E ela fala, é até engraçado, cara. Quando o cara bate no Otto, ela fala pra matar o Otto, cara. Cara, a garota muito mimada, cara. E, naturalmente, ela era filha provavelmente um aristocrata aí da cidade. E daí o Otto é forçado a sair da cidade com 15 anos pra não morrer, né? Ou, na melhor das hipóteses, não ser preso. Por falar a verdade, né? Enfim, de novo aí a questão da bênção ser uma maldição. E tá, e daí o que acontece é que ele vai trabalhar como mercador, né? Daí ele começa a sua vida como um mercador. E algo interessante é que ele sai de casa com 15 anos. E no arco 3, né? Na parte lá com Betelgeuse, enfim, que ele encontra o Subaru, ele tem 20. Então, tipo, ele ficou 5 anos sozinho, cara, trabalhando, entendeu? Pelo menos ele tinha ali o seu dragão terrestre, o Fulfill, né? E daí aparece aí o querido, todo mundo adora, né? Betelgeuse Romaniconte Desu. E daí ele... é muito bom, cara. Toda a cena que ele aparece é muito engraçado. E daí ele é preso num feno e colocado na caverna, que eu suponho que seja a caverna que o Subaru confrontou o Betelgeuse, né? E também a caverna que o Subaru foi preso. E que a Ram foi retorcida igual massa, né, de nhoque. Massa de nhoque? Isso faz sentido? O Otto, ele olha, tá na caverna lá, ele olha pro nada, pra escuridão da caverna, ao longe, assim, e ele chora, tipo, meio que parece criar uma lágrima no olho dele. E daí ele fecha os olhos, vira, e em seguida aparece o Ricardo salvando ele. E daí o Ricardo diz: pô, cara, tu é sortudo, hein, cara, que bom que eu te encontrei, que senão tu estaria morto aqui, o Betelgeuse ia te matar, né, o culto da bruxa ia te matar. E daí, ele não fala isso, mas ele fala, você vai morrer, você ia ter morrido aí, cara. O Ricardo fala que ele tem que ser grato ao Subaru, indiretamente, né? E daí, ele fala, olha, eu sou grato a você e a essa pessoa que eu não conheço ainda. E beleza. O que acontece é que eu não sei se a lágrima que ele chorou antes de aparecer o Ricardo foi porque ele viu o Ricardo vindo ao longe, ou foi algo aleatório e não sei, por sono. Porque o que acontece é que toda vez o Otto ele vai falar, né, que toda vez que ele chorar mesmo, um monte assim, é porque foi um recomeço na vida dele, foi um renascimento na vida dele.
ele começa a chorar na frente do Ricardo. E daí o Ricardo, cara, vai pro teu canto ali, cara. Ninguém deveria ver um homem chorar, não. E daí ele dá um lance pro Otto e fala, vai chorar aí, cara, chora aí. Então, minha dúvida é se ele já tava chorando antes, o que daí é meio inconsistente com o que o Otto tá falando, ou se ele chorando antes por algo que não tá relacionado ao salvamento dele, ou se ele chorou só por causa do Ricardo. Que eu acho que sim. Então, o que eu acho é que ele viu o Ricardo ao longe, ele começou a chorar, e daí quando o Ricardo salvou ele de vez ali, talvez ele chorou porque ele achou que o Ricardo ia matar ele, não sei. Enfim. E daí ele fala que todo choro na vida dele é um recomeço. E aqui a gente recebe um pouco mais de explicações do porquê que ele chorou quando ele entregou a carta dele à sua mãe, né? Naquele ponto que eu falei lá, que foi depois do irmão dele ter ensinado ele a escrever. Basicamente, os 3 momentos principais da vida do Otto até esse ponto: quando ele nasceu, quando ele chorou, né? Uma criança naturalmente chora quando nasce. Quando ele entregou a carta para sua mãe, que daí ele fala, né, que é quando ele percebeu o amor que sua família tinha por ele e onde seu coração estava, né? Talvez ele conseguiu perceber os seus próprios sentimentos, né? E no dia, justamente, em que ele sobreviveu ao encontro e sequestro pelo culto da bruxa. Ele não fala com essas palavras, mas basicamente é na situação que a gente está vendo ele agora no episódio, né? Em que ele escapou da morte por muito pouco. E ele daí entendeu, ele diz que entendeu o seu propósito e razão de viver. Daí corta o flashback e a gente volta para a floresta. Daí tá o Otto correndo, falando que vai ganhar tempo, de um jeito que não pediram, né? Eu acho que o Subaru não queria que ele morresse nas mãos do Garfield, de qualquer forma. E daí, o que eu pensei? Pra quem já... Enfim, eu não vou falar muito daqui, que senão seria um spoiler, mas enfim, eu achei que o Garfield ia vir igual a Big Mom de One Piece, né? Vindo por baixo da terra e derrubar o Otto, mas não foi. Só veio o Garfield por trás dele, entendeu? Tá vindo, o bicho tá vindo. O Otto fala, eu vou ganhar tempo aqui, entendeu? Beleza, vai ganhar. E daí os insetos, cara, o bicho tá vindo, cara, você vai morrer, cara. Coitado dele, vai morrer. Beleza, aí tem isso. É engraçado, né? Enfim. E daí o Otto ele meio que passa mal por causa que ele tava usando muito o poder dele. E daí toca Realize, né? Que é tipo muito boa. É a opening da primeira parte. Foi legalzinha. Eu não lembro a letra, mas eu acho que deve encaixar bem aqui. A melodia encaixou bem, pelo menos. Então, e daí, de novo, aquele negócio que eu já falei. Por que se o propósito do Subaru é simplesmente falar com a Emília, pra que distrair o Garfield? Tipo, eu acho que deve envolver alguma outra parte do plano, né? Enfim, vamos ver. Tem uma mini montagem, né, com que tudo que o Otto já passou e tal, com a família dele e tal, como ele conheceu o Subaru e tal, a interação dele com o Subaru. O Garfield encontra ele, né, e tal, e ele começa a correr e tal, e taca bomba, tipo um laquito, cara. Aquelas bolinhas, pra quem jogou Super Mario, claro. Qualquer Mario, tem o laquito. Aqui tem o carinha da nuvem e tal, ele fica atacando uns porco-espinho que quando eles estão caindo, eles têm um formato de uma bola, e aqui é igualzinho aquilo. Enfim, e daí o Garf fala, quando ele finalmente consegue chegar no Otto, ele dá um socão no Otto e tal, o Otto voa longe. Daí o Garf pega e fala, cara, você vai ter que me perdoar pelo que eu vou fazer agora, fazer isso com um homem e tal. Provavelmente ele só ia nocautear ele. E daí o Otto ele fala, cara, a minha batalha acaba aqui. E daí o Garfield só tem o tempo de reagir, assim. E já chega a Aramo mandando um Elfula, uma magia de vento, assim, pá. E eu não sei se... E daí o Garfield ele defende, tipo, ele pega o chão da terra, assim, da terra, e cria meio que um paredão. Eu não sei se ele usou magia pra criar aquilo ou foi força bruta. Provavelmente força bruta, porque eu acho que ele precisaria pronunciar o encantamento, né? Então, sei lá. Daí tem a Aramo ali sendo gentil como sempre, né? Falando que o Otto é patético e que ela não pôde só ficar assistindo. E daí o Garfield, tipo, ele confronta a Aramo, porque, tipo, cara, o que tu tá fazendo aqui? Tu tá traindo o Roswell? Daí ela fala, não tô traindo o Roswell, só que eu quero que ele atinja os objetivos dele, só que eu quero que ele atinja os objetivos dele, não do jeito dele, mas sim do meu jeito. E daí tem uma discussão se o Subaru vale tudo isso,
E daí, basicamente, o que o Otto fala é que ele quer ver algo florescer do Subaru. Então ele fala que o Subaru não vale muito, mas ele acha que o Subaru pode valer muito. E a Aramo, ela fala simplesmente que quando a questão é fazer ou morrer, o Subaru tem um bom timing. Que o Subaru é esse tipo de pessoa. O Subaru é a pessoa que tudo que ele tem é bom timing. E quando ele vê uma oportunidade, ele age sobre ela. E Aramo fala que esse é o único caminho para a vitória. Daí tem Aramo descendo o cacete no Garfield, né? Uma animação muito boa, tipo, cara, enfim, não tem muito o que descrever aqui, tipo, literalmente pancada e tal. Assim, e daí, tipo, a Aramo, ela se desgastou muito ali, acho que talvez por uso de força mágica, ou força física, simplesmente. E daí sai um monte de sangue da testa dela, né, onde ela tinha um chifre. E daí, tipo, ela cai meio fraca. Daí quando o Garfield já dá uma porradona na Aramo caída, o Otto atrai o Garfield usando o seu poder de falar com animais e tal. Eu achei que, nesse ponto, o Garfield já tinha pego a pedra dele de novo, né? Só que talvez não faria muito sentido ele continuar lutando ali. Né? Mas eu achei que ele já tinha pego a pedra dele de novo. Mas não, tá com o Otto ainda. Eu acho que nem deu tempo de ele pegar, porque só deu tempo de ele reagir e se defendendo da Aramo, né? Enfim. Daí eu fico imaginando qual que é o controle mental que o Garfield tem nessa forma, e se ele seria capaz de matar a Aramo acidentalmente. E daí o Otto escapa, ele toma uma agarrada quando ele atrai o Garfield, e daí a Aramo já pega e manda um Alfula, que é uma magia fodida aí, de poderosa, e daí a gente tem um distanciamento, né? A gente vê a floresta por cima, mostrando o templo. A cena corta pro Subaru na frente do templo. Ele fala que ele espera que o Otto não faça nada absurdo e que ele conta com ele, né? Bem, Subaru já era, o Otto já fez algo absurdo, ele já arriscou a vida dele de maneiras que ele não devia, né? Eu acho que você falou pra ele isso, inclusive, mas agora já era. E ele entra no templo e ele fala que ainda bem que finalmente te encontrei. Ele fala isso pra Emília, claro. E sobe o título da metade do episódio, digamos assim, o subtítulo desse episódio, que é Otto Suen, que é o nome do Otto, basicamente. E se você está gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Isso ajuda muito na divulgação. E agora a gente vai para a segunda parte do episódio, que é a parte em que o Subaru conversa com a Emília. E tem algo muito importante nesse episódio, que todo mundo já sabe, enfim. E nessa parte, o Subaru, ele fala, você pensou muito bem sobre isso, né? Você sabia que ninguém ia te encontrar aqui. O Subaru pega e fala que tá aliviado de encontrar ela, e a Emília, ela fica meio surpresa e confusa em algum sentido. Ela fala, você não tem raiva de mim? Porque ela, enfim, ela tava esperando algum tipo de reprovação, né? E eu tava esperando o Subaru tá muito desesperado, mas ele tá calmo, entendeu? Em algum sentido. Talvez por causa por causa dos fluidos da Echidna, não sei. Mas ele parece calmo, entendeu? Pra Emília a Emília sumiu e ele tá calmo. Enfim, ele chegou calmo lá. Enfim, talvez uma maturidade por parte do Subaru, enfim. E daí a Emília, ela começa a ficar meio puta, porque por que você não tá com raiva de mim? Ela entende que o Subaru tinha que estar com raiva dela, porque ela mesma tá com raiva dela. Porque ela fala, olha, eu fiz algo irresponsável, eu fugi, eu simplesmente não me importei com o que podia acontecer. Por que você não tá com raiva de mim? Então ela começa a criar justificar por que o Subaru não estaria com raiva dela, e ela fala, já sei, tipo, você não tá com raiva de mim porque você já não espera nada de mim. Então você não se frustrou com pelo fato de eu ter fugido. O que é basicamente a forma que os estoicos veem as coisas, né? Enfim, se você não quer se frustrar, não gere expectativas, né? Então basicamente ela tá falando que o Subaru não tem expectativas sobre ela e por isso ele não tá com raiva dela. Mas o Subaru diz que não é isso. E claro que não é isso. Então ela já joga aí um gancho, a Emília joga um gancho aí. Por que você quebrou a promessa e me abandonou igual o Pac? Daí ela chora e tal. E daí ela fala
que o Subaru é um mentiroso. E nesse ponto dá pra gente fazer um paralelo com o início do episódio, em que a mentira, a omissão de informação também, de uma forma geral, é algo que foi tratado como necessária para justamente proteger alguém. No caso, proteger o Otto, né? O Otto teve que omitir a informação, ou em algumas vezes mentir, né? Sobre o fato de ele ter o poder de se comunicar com animais, justamente para que as pessoas não tirassem proveito dele ou para evitar que ele se metesse em problemas, o que foi o caso que aconteceu 2 vezes, né, a princípio, que a gente vê no flashback. E aqui a gente tem justamente o Subaru omitindo informações da Emília para o plano dele dar certo. E aqui a gente também tem o Pac, a princípio mentindo, que sempre ficaria com ela, porque provavelmente ele sabia que em algum momento ele teria que deixá-la, mas aquilo ali foi necessário, em um certo sentido, para que ela tivesse um conforto mental, né, dada a situação que ela passou e que ele encontrou ela, né? E talvez a própria omissão de informações por parte do Pac também tivesse a intenção de proteger a Emília. Não só diretamente não contar a ela, mas talvez pelo próprio selo. Já que parece provável, né? É provável que o Pac estivesse envolvido no selo sobre as memórias da Emília, já que uma vez que ele sumiu, essas memórias estão voltando, né? Já que uma vez que ele quebrou o contrato, essas memórias estão voltando. Então, parece natural a gente assumir que ele está envolvido de alguma forma. Então, de maneira geral, o paralelo aqui seria justamente a questão da necessidade de omissão de informações e talvez até de mentiras, né? Mentiras necessárias, né? Mas a Emília, ela diz que isso é errado e tal, né? De maneira bem direta, assim, a gente pode ver que talvez se comprometesse muitas coisas, né? Como a verdade poderia comprometer muitas coisas, né? E aqui nós temos uma declaração de amor do Subaru, né? Dizendo que ama a Emília. Só que aqui é um pouco diferente, porque ele já fez isso em outras situações, pelo que eu me lembro. Talvez indiretamente, né? Que ele ama a Emília e tal. Não, ele fez isso diretamente. É claro que ele fez isso diretamente. Tô maluco aqui. Claro que ele fez isso diretamente. Só que aqui, talvez por contraste, as coisas fiquem mais claras e mais profundas, né? Porque o Subaru, ele diz que ama ela, que ele ama a Emília, e imediatamente ele começa a descer a lenha na Emília, falando: pô, cara, você falha em passar na prova aí do santuário e nega minha ajuda, fica falhando sempre, tá reclamando aí do Pac ter sumido, tá chorando aí, foge igual uma garotinha mimada, entendeu? Eu ainda tenho que ficar aturando esse tipo de coisa, mas aqui, é justamente... Qual que é a importância disso? Por que o Subaru, ele tá falando? O Subaru é um insensível, ele tá nem aí pra Emília? Não, tipo, justamente pra mostrar pra ela que não é simplesmente o caso que eu não percebo os seus erros. Que é onde ela tava indo com aquilo, né? Ela tava falando que você não tem nenhuma expectativa sobre mim, né? É isso que ela tava falando. Só que não é esse o caso. O caso é que ele simplesmente perdoa o que ela faz. Ele acredita nela. Mas ele acredita porque ele ama ela, né? Daí o Subaru, ele vai fazer uma declaração completa, digamos assim. Ele vai descrever ela fisicamente, ele vai falar que ama os olhos dela, os olhos púrpura dela, o cabelo, a cor da pele dela, a altura... E daí ele também vai dar uma descrição mental, ele vai dizer que adora ela ter uma mente avoada, ela dá tudo de si, ele acha isso fofo, que ele tem respeito pelo fato dela fazer o melhor dela para ajudar as pessoas. É importante dizer que ele faz isso, tipo, imediatamente depois de ele descer a lenha nela. E por quê? Porque, tipo, é pra justamente gerar um contraste, digamos assim. É pra ela... entender esse tipo de coisa. Só que ela não entende. E daí ela... Como assim, tipo...
ela fica puta, ela fica irritada de novo. Ela grita. Nós estávamos falando como eu sou um lixo. E daí, beleza, o Subaru ele concorda, e daí ela fala, por que então, como você é capaz de me perdoar com todos os erros que eu tenho? E daí, a resposta óbvia, né, e tal, de novo, é que ele ama ela. E agora o Subaru pega e fala diretamente que ele ama ela, mesmo reconhecendo todos os defeitos que ela tem. E ela, de novo, não entende, e ela fica irritada. E como que eu poderia acreditar em você me dizendo todos os meus defeitos, né? E daí o Subaru, ele fala que ela entendeu isso errado, né? Que parece, né, que pra Emília, a pessoa ser capaz de ver os erros da outra seria uma impossibilidade para ela amar essa pessoa, né? Se a gente considerar aqui o não confiar como ser capaz de ver as partes ruins, né? Já que você saberia em que pontos essa pessoa pode vacilar, né? Essa pessoa está suscetível a falhas, né? O não confiar implicaria, segundo a lógica da Emília, não amar, né? Não ser capaz de amar essa pessoa. Só que o que o Subaru tá falando é que não seria suficiente e nem sequer necessário, pelo menos pelo que dá pra entender do caso do Subaru, que ele confiasse na Emília, no sentido de ser cego aos erros dela, como eu já falei, para que ele amasse ela. Porque, a princípio, o Subaru ama a Emília independentemente dos erros dela. Então ele é capaz de amá-la, mesmo não confiando nela. No sentido de que ele é capaz de ver os seus erros e até se irritar com ela. E é então, apenas então, através do seu amor que ele tem por ela, que ele é capaz de confiar na Emília em um momento posterior. Entendeu? Tá, e agora depois de toda essa análise, vamos continuar. E daí ela fala que amar não é suficiente para confiar em alguém. E daí o Subaru fica puto, né? Porra, cara, como que não é suficiente? Cara, é óbvio que pro Subaru é suficiente, né? Ele fala isso, que é suficiente pra ele, caso contrário, ele não faria tudo que ele já fez pela Emília. E o Subaru fala que ele já passou por um inferno de coisas ruins e que ele só consegue resistir ao sofrimento por causa dela. E a Emília, ela fala que nunca pediu pra ele fazer isso, né? E sim, o Subaru é bem egoísta nesse sentido também, de colocar tudo sobre ela, né? E ela fala, né, que ele não tem ideia de como que ela sente quando ela vê o Subaru se ferindo, né, se arriscando por causa dela. E o Subaru, completamente, sei lá, egoísta, né, ele fala... Cara, eu vou lá saber disso. A única coisa que eu me importo é parecer bonzão na sua frente, entendeu? Então só fique... só tente parecer o máximo kawaii que você puder e é isso. E, cara, é muito louco, né, cara? Tipo, ele completamente ignorando o que, em algum sentido, né, o que ela sente, né? E ela fala isso, ela fala... Eu não sou uma boneca, né? Eu não sou uma boneca pra ser tratada assim, né? E daí ela já engata e pergunta de novo pro Subaru por que ele abandonou ela, né? Porque que ele mentiu, né? Por que ele quebrou a promessa que ficaria com ela até amanhã do dia seguinte, né? E ela diz, né, que se ele tivesse ficado, ela se entregaria a ele, né? Ela confiaria nele completamente, né? E, em algum sentido, ela talvez estaria trocando de guardião, né, do Pac para o Subaru. Só que isso talvez não fosse muito bom, né? Porque ela precisa aprender a caminhar com as próprias pernas, digamos assim. Ela precisa aprender a ser independente em algum sentido, né? É engraçado porque eles ficam indo e voltando, tipo... Ah, mentiroso, não, te amo. Daí, tipo, umas duas vezes. É legalzinho, vai, é legalzinho. É um momento emocionante também, sobe a musiquinha triste no fundo. É bacaninha, é bacaninha.
Por último, né, a Emília, ela mostra o quão fragilizada mentalmente ela tá, porque ela tá retornando várias memórias dela, né? E ela tem medo do que ela pode se tornar, né? Porque, como diz o Coringa, né, o The Joker, memórias definem quem nós somos, né? Ou simplesmente, sei lá, John Locke, né? Tábula rasa, enfim. E o Subaru, ele reconforta ela, né? Que não importa quais sejam essas novas memórias dela. O que importa é que as memórias que ela tem, né, hoje, que ela lembra, também estão lá, né? E esse caminho que ela percorreu sempre vai estar com ela. E esse caminho é o que também molda ela. Ela não vai se perder, ela não vai deixar de ser outra pessoa. E o que eu achei estranho também, eu achei engraçado, né? O Subaru, ele lembra da mãe dele, né? E ele fala que a mulher que ele mais respeita no mundo, né? A mãe dele. Dizia, né, que o que importa é o que acontece no final, né? E daí eu pensei, tudo que importa são os fins, né, Subaru? Né, mãe do Subaru? Maquiavel ficaria orgulhoso, né, cara? Enfim, mas desconectado aqui, bem... Enfim. Aí a Emília fala, né, que caso o que ela é hoje deixasse de ser, né, se o Subaru ainda amaria ela. E daí ele fala que ela não vai deixar de ser, né, justamente por causa do que ele falou e tal. E daí ele fala que ele vai convencer ela agora. A única forma que ele consegue imaginar. E fala, se você não quer, desvia. E beija ela. E daí finalmente, depois do que um punhado de episódios. Claro que tem a Emília cracuda, né? Como alguns gostam de chamar, né? Que daí conta como um beijo, talvez. Enfim, tem isso, claro. Mas agora, finalmente, a gente tem um beijo aí. Espero que não tenha um reset de loop aí, mas pelo visto não vai ter, não, porque enfim, né? Cara, eu não li a light novel, mas isso seria uma trollagem muito grande. Eu acho que isso não vai acontecer. Ah, sim, e daí toca a ending durante a cena do beijo. Olha aí, pra quem tá órfão de ending e opening, tá aí. Olha só que maravilha. E daí o Subaru, ele fala lá para que ela encontre o sentimento que faz ela continuar querendo viver e tal, continuar indo, da mesma forma que ele tem o sentimento, né, que faz ele continuar querendo ir, né, viver, que é justamente o amor que ele tem pela Emília. Espera que ela encontre esse sentimento e ele também, claro, espera que esse sentimento seja em relação a ele, né, de certa forma ser correspondido no mesmo nível, né. E ela imagina se ela fica pensando se esse sentimento, essa razão de viver, né, estaria entre essas novas memórias que estão vindo, né, pra mente dela. E algo que eu achei interessante, né, e daí o Subaru diz que ele diz que deve estar lá, né. E daí pros teóricos de plantão, eu fiquei pensando aqui, martelando, e eu achei um negócio que talvez seja interessante, né. Talvez seja loucura minha, né, o negócio da tradução, mas parece que o Subaru está dizendo duas coisas sobre a razão de viver dela, né, o sentimento mais precioso, né. Ele diz que ele espera que seja sobre ele, romanticamente, né, e que ele tem certeza que está nas memórias seladas dela, né. Pode ser que ele tenha dito só para consolar ela, só para consolar a Emília, mas vai saber, né, ou seja... Juntando isso aí, podemos concluir que ele está dentre as memórias seladas. O que é estranho, né? Pra quem curte a teoria de que o Subaru selou as suas próprias memórias e a Emília é essa tela, isso aí é um prato cheio, né? Tá, isso aí é o subconsciente dele. Ele espera que as memórias mais importantes da Emília, que no caso seria essa tela, sejam com ele. Mas ele tem certeza que essa memória preciosa só pode estar em uma das seladas, ou uma do passado. Então ele acredita que existem memórias dele dentre as seladas. Ou seja, ele sabe que ele fez parte do passado da Emília, que no caso seria essa tela. Para finalizar essa parte, se você reparar bem, a princípio nós não podemos ver o reflexo do Subaru nos olhos da Emília. Nós podemos ver o reflexo da Emília nos olhos do Subaru. Depois do beijo e dela aparentemente entender os sentimentos dele por ela, nós podemos ver que os olhos da Emília também passam a refletir o Subaru. E daí nós temos o subtítulo. E daí nós temos uma cena pós-subtítulo, que tanto o Subaru quanto a Emília saem. E daí tá lá o Garfield. E o Subaru agradece por ter esperado, né?
E o Garfield disse que não estava esperando ele. Mas ele parecia estar calmo ali fora e pelo menos parado há algum tempo, né? E daí eu não entendi exatamente por que do Otto e do Subaru precisar criar esse plano para distrair o Garfield. Eu não sei se essa parte do Subaru, entre aspas, beijar a Emily era algo parte do plano, se fazer com que ela tivesse um mental breakdown também era parte do plano, fazer ela fugir, será que era parte do plano? Enfim, não sei. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos e é isso, muito obrigado por assistirem. Podem me chamar de Zero, e eu voltarei em breve com um novo vídeo. Até lá, eu incito vocês a continuarem zerando animes.